Você sabe o que mais destrói a vida das pessoas? Não é o fracasso, não é a falta de talento, não é o azar. É aquele momento silencioso, quase invisível, em que você pensa em fazer algo e escolhe esperar só mais um pouco. É aí que tudo começa a desmoronar. Porque cada vez que você espera, cada vez que adia, o seu cérebro aprende uma lição terrível. Que ele pode te controlar, que ele pode vencer você. Mas e se eu te dissesse que existe uma brecha entre o pensamento e a ação? Uma janela de 5 segundos capaz de mudar completamente o rumo da sua vida. Parece pouco, eu sei. 5 segundos não é nada. É o tempo de um piscar de olhos, de uma respiração. Mas dentro desses 5 segundos existe a diferença entre continuar preso na mesma rotina de sempre e finalmente virar o jogo. Eu aprendi isso no pior momento da minha vida. E é por isso que estou aqui te contando. Eu não aprendi em um livro, nem em uma palestra. Aprendi no caos, na bagunça mental de quem acorda todo dia com a sensação de que está ficando para trás. Naquela mistura de ansiedade e culpa que te faz olhar para o teto e pensar: eu sei o que eu tenho que fazer, mas não consigo começar. Sabe essa frase? Eu sei o que eu tenho que fazer? Eu repeti isso por meses. E cada vez que eu dizia, era como se eu me traísse um pouco mais. Eu me lembro de uma manhã em que eu simplesmente não queria sair da cama. Nada estava funcionando. Meus projetos tinham parado, minha energia tinha sumido e a minha confiança nem existia mais. Eu olhava para o relógio, via as horas passando e pensava: só mais 5 minutos, só mais 5. Mas esses 5 minutos viravam meia hora. Depois viravam um dia inteiro de promessas quebradas. Eu dizia que ia começar amanhã e o amanhã nunca chegava. Até que um dia, cansada de me ver presa em mim mesma, eu decidi fazer algo diferente. Eu decidi me levantar no exato momento em que meu cérebro disse: espera mais um pouco. Foi aí que tudo começou a mudar. O segredo é simples, tão simples que a maioria das pessoas ignora. Quando você sente o impulso de agir, você tem exatamente 5 segundos antes que o seu cérebro mate essa ideia. 5 segundos. Esse é o tempo que o seu corpo te dá para escolher o que quer da sua vida. Continuar no automático ou criar um novo padrão. Eu contei de trás para frente: 5, 4, 3, 2, 1 e levantei. Só isso. Sem pensar, sem analisar, sem negociar comigo mesma. E foi nesse instante que eu percebi algo poderoso. A ação muda a mente e não o contrário. Você não precisa de motivação. Você precisa de decisão. Porque a motivação é volátil. Ela vem e vai conforme o seu humor, o clima, o cansaço. Mas a decisão é o que constrói a disciplina. E a disciplina é o que muda a sua vida. Todo dia, a cada escolha, a cada microação, você está treinando o seu cérebro para te obedecer ou te sabotar. E o que esse método faz é interceptar o sabotador. Ele interrompe o ciclo mental que te paralisa e te obriga a se mover, antes que o medo tenha tempo de te dominar. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: mas é só contar até 5? Mas é o que vem junto com isso que muda tudo. Sim, é o ato de assumir o comando. De dizer: agora sou eu quem manda. Porque quando você conta, você engana o cérebro. Ele espera que você hesite, que você se distraia, que você volte para o conforto. Mas você não volta. Você levanta. Você envia um novo sinal. E esse sinal começa a reprogramar a sua mente para agir, mesmo quando não sente vontade. Principalmente quando não sente vontade. Eu sei que parece simples demais. E justamente por isso funciona. O cérebro é uma máquina de economia. Ele quer te manter no seguro. Quer que você repita o que já conhece. Mesmo que o que você conhece seja dor, frustração, culpa, ele prefere o previsível ao desconhecido. Então toda vez que você tenta mudar, ele cria resistência. Essa resistência vem em forma de desculpa, preguiça, distração ou até uma falsa sensação de não tô pronto ainda. Mas a verdade é, você nunca vai estar pronto. Ninguém está. A ação vem primeiro, a clareza vem depois. Sempre foi assim. Quando comecei a aplicar isso, minha vida começou a se reorganizar aos poucos. Não do dia para a noite, mas de forma real. Eu comecei levantando mais cedo. Depois comecei a terminar as tarefas que eu vivia empurrando. Passei a responder mensagens importantes, a encarar conversas que eu evitava. E o mais importante, eu pareci de me esconder atrás da minha própria história. E a confiança é construída exatamente assim. Porque quando você age, o seu cérebro começa a acreditar em você de novo. Ação sobre ação, até que o medo perca força. Eu lembro da primeira vez que usei essa regra para algo realmente grande. Eu tinha um projeto parado há meses.
Toda vez que eu sentava para começar, eu me convencia de que ainda não era o momento. Um dia, cansada da minha própria narrativa, eu apenas contei 5, 4, 3, 2, 1 e comecei a digitar, sem planejar demais, sem esperar inspiração. Apenas comecei. 10 minutos depois eu estava em fluxo. E quando terminei, percebi que o problema nunca foi falta de tempo, nem de talento. Era falta de decisão. E 5 segundos foram suficientes para virar a chave. Sabe o que é mais curioso? A cada vez que você faz isso, o medo diminui. Não porque ele desaparece, mas porque você aprende que ele não te controla mais. Você começa a entender que coragem não é ausência de medo. Coragem é o ato de se mover mesmo com ele. É atravessar o desconforto e descobrir que o outro lado é menos assustador do que parecia. E isso muda tudo. Porque se você consegue se mover mesmo quando sente medo, não existe mais nada que possa te parar. Agora talvez você esteja pensando, mas e se eu falhar? Você vai. Todos falham. Mas a diferença é que quando você age rápido, o fracasso não te define, ele te ensina. Cada tentativa se torna uma prova de que você está vivo, de que está tentando. E isso já te coloca à frente de 90% das pessoas que continuam presas, esperando o momento perfeito que nunca vem. A verdade é que o sucesso não chega para quem planeja demais, e sim para quem decide começar. E quando você começar, vai perceber que o progresso é viciante, que agir se torna mais fácil do que adiar, que o desconforto vira combustível. Pensa nisso. Quantas oportunidades você perdeu porque hesitou? Quantas conversas não teve? Quantos projetos nunca começaram porque você pensou, depois eu vejo? O depois é o maior ladrão da sua vida. E a única forma de vencê-lo é com agora. 5, 4, 3, 2, 1 agora? Levanta. Fala. Começa. Escreve. Envia. Age. Não espera sentir vontade. A vontade nunca vem antes. Ela vem depois da ação. Sempre depois. E sabe o que acontece quando você começa a viver assim? Você muda a sua identidade. Deixa de ser a pessoa que promete e não cumpre. Deixa de ser a pessoa que sonha e não executa. Você se torna alguém que confia em si. E essa confiança muda a forma como o mundo te enxerga. As pessoas começam a te respeitar, mas o mais importante, você começa a se respeitar. Porque o respeito próprio nasce quando você cumpre as promessas que faz para si mesmo. E é aí que mora o verdadeiro poder dos 5 segundos. Não é sobre produtividade, é sobre dignidade. É sobre recuperar o controle da própria história. É sobre olhar no espelho e finalmente acreditar que você consegue. Porque consegue. Você só precisa sair do modo espera. O botão do futuro está nas suas mãos, mas ele só funciona se você apertar agora. Talvez hoje você esteja no fundo. Talvez sua vida pareça travada, sem saída. Mas você ainda tem 5 segundos. 5 segundos para decidir que não vai mais adiar a sua vida. 5 segundos para fazer a ligação que você vem evitando, para enviar o currículo, para levantar e se olhar de novo no espelho. Porque no fim, o que muda o destino não é o talento nem a sorte. É a soma de pequenas decisões corajosas tomadas em momentos de medo. E a próxima pode ser agora. Então respira fundo. Fecha os olhos. Pensa no que você vem adiando. Aquilo que você sabe que precisa fazer, mas sempre deixa para amanhã. Agora abre os olhos e conta comigo. 5, 4, 3, 2, vai. Não espera. Faz. Porque a vida não muda quando você entende o que tem que fazer. Ela muda quando você faz mesmo sem entender. E quando você perceber, vai olhar para trás e ver que aqueles 5 segundos foram o começo de tudo. Você não precisa mais de motivação. Você precisa de decisão. E decisão é uma escolha que se renova todo dia. Cada vez que você diz, depois eu vejo, você reforça o medo. Cada vez que você diz, agora, você enfraquece ele. E chega um momento em que o medo já não tem mais voz. Só sobra o movimento. E esse movimento é liberdade. Liberdade de ser quem você quer, de viver o que você sonha, de parar de assistir sua própria vida passando enquanto espera o momento certo. O momento certo é esse, agora. Porque não existe um depois garantido. Existe o agora. E ele é tudo o que você precisa. Então, se algo dentro de você está gritando que é hora de mudar, ouça. Porque essa voz é real. Ela é a sua coragem pedindo espaço para respirar. E se você ignorar, ela cala. Mas se você agir, ela cresce. E quando ela cresce, o medo se encolhe. E você finalmente começa a andar no sentido da vida que você sempre quis. Agora eu quero te fazer um convite. Se esse vídeo te fez pensar em algo que você vem adiando, comenta aqui qual vai ser a sua próxima ação. Não amanhã, não semana que vem, agora. Escreve nos comentários. Eu escolho agir.
E deixa que isso seja o seu primeiro passo. Porque quando você escreve, você se compromete. E esse compromisso pode ser o começo da sua virada. Aproveita e se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só de motivação, a gente fala de movimento. E se esse conteúdo te tocou, deixa o like para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem. Vai ser o seu jeito de dizer: eu comecei. Porque às vezes tudo o que a gente precisa é de um empurrão. E esse empurrão começa com 5 segundos. 5 segundos que podem quebrar o ciclo, mudar sua mente e reacender sua vida. 5, 4, 3, 2, 1, agora.